Shalom, shalom, irmãos. Excelente segunda-feira, bem-vindos a mais um devocional. Hoje vamos fazer mais um ajuste, vamos iniciar uma nova fase agora. Bom, a partir de hoje, o nosso devocional ele vai estar disponível a partir das 7h45 da manhã. Amém? Eu tirei de 5h45 para 7h45. Tá ok? Que aí eu consigo fazer com mais calma, com mais tranquilidade e eu vejo que o resultado é melhor. Tá bom? Eu gosto de fazer, não gosto de furar o horário, nem de adiar. E eu tenho procurado fazer o melhor, tá? E com esse intuito, então, a partir de hoje, às 7h45 da manhã, todos os dias, você pode vir aqui no canal e acompanhar o nosso devocional. Amém? Bom, e chegamos ao capítulo 22 de Provérbios. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com quem você ama. E vamos orar agora, entregando o nosso estudo, o nosso devocional, convidando ao Espírito Santo de Deus que nos acompanhe, que nos direcione, que abra o nosso entendimento e que nos dê o discernimento sobre cada palavra que será dita aqui, cada palavra que será estudada. Amém? Feche seus olhos, respira bem fundo, convida nesse momento a paz que excede todo entendimento, que vem direto do trono de Deus, que só o Senhor pode nos dar. Acalma seus pensamentos, seu coração. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez poder buscar entendimento na Sua palavra, poder Te conhecer cada dia mais, meu Deus. Eu agradeço pela oportunidade de mais uma vez poder buscar a sabedoria que excede todo entendimento. E o Senhor deixou registrado aqui para que nós pudéssemos Te conhecer e entender o propósito do Senhor para cada um de nós. Que nós possamos ter a sabedoria de ver muito além desse manual de vida que foi deixado. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama sobre nós, meu Deus, a sua sabedoria, abre os nossos olhos, nosso entendimento, os nossos ouvidos. Pai, que nesse momento nós possamos perceber a presença do Senhor em cada um de nós. Já nos direciona e capacita nesse dia, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E agora, com a presença do Espírito Santo de Deus, que é o nosso convidado principal, nós podemos iniciar o nosso estudo. Bom, aqui no capítulo 22 de Provérbios, ele é um capítulo ele tem 31 versículos, e esse capítulo aqui sozinho ele daria um mês de estudo no mínimo, para dizer assim que a gente entendeu o básico dele. Mas como o nosso tempo aqui ele é um pouco limitado, eu vou procurar ser o mais direto possível. E, bom, aqui já no verso 1, ele diz aqui: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Ser estimado vale mais que ouro e prata. Aqui, gente, já fica muito claro aqui a profundidade desse capítulo. E aqui ele já começa falando já da reputação, ter uma boa reputação, ser uma pessoa que leva a palavra de Deus de cabeça erguida, sabe? Sabe aquelas, já viu que tem aquelas pessoas que quando chegam no ambiente, as pessoas assim, parece que o ambiente até muda, todo mundo já fica assim de cara feio, o ambiente fica tenso, sabe? Isso aí é muito ruim, essa pessoa, ela já tem um preconceito, ela já tem um conceito estabelecido sobre ela, porque a reputação dela não é boa. Então, assim, que nós tenhamos a sabedoria, que ele fala que vale mais do que ouro e prata ser estimado. Amém? Uma reputação sólida, ela constrói pontes, ela constrói laços, ela constrói amizades, ela constrói bons ambientes. Aqui no verso 2 ele diz o seguinte aqui: os ricos e os pobres têm isto em comum. O Senhor é o Criador de ambos. O prudente vê o perigo e se esconde. Os inexperientes seguem adiante e sofrem as consequências. O inexperiente ele vai adiante e sofre as consequências simplesmente porque ele não consegue ver que aquilo ali é um problema. E
Mesmo que alguém tenha avisado para ele na cabeça dele aquilo ali, ele acredita que dá conta, que ele vai ser superior. Ele não tem ainda a experiência nem a sabedoria de ouvir. Por isso ele é um inexperiente. A recompensa da humildade e do temor do Senhor é riqueza, honra e vida. Glória a Deus. A vereda dos ímpios é tortuosa, mas o caminho dos justos é reto. Instrua a criança, esse aqui é um dos versos mais importantes da Bíblia, principalmente para quem é pai, para quem é mãe. Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Então, que nós tenhamos a sabedoria de direcionar nossos filhos, apontar eles como flecha direto ao alvo, mostrar a eles o verdadeiro caminho, ensinar para os nossos filhos a terem a sabedoria, a, a terem o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Amém? E mesmo quando eles forem velhos, eles não se desviarão deles. Bem pelo contrário, eles passarão para os filhos deles, e os filhos deles para os outros filhos, e assim por diante. E que assim seja nas nossas gerações. Amém? O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do credor. Isso aqui é outro verso aqui que é muito profundo. O rico domina sobre os pobres, não por uma questão financeira, é uma questão de mentalidade. E isso aqui eu poderia aprofundar isso aqui para vocês por horas aqui, porque é um assunto muito profundo. Só essa frase aqui. O domínio do rico sobre os pobres não é financeiro, é mental. Nós vivemos uma geração onde, se você parar para observar e você buscar na história, qualquer, qualquer um que tem hoje a capacidade de estar assistindo esse vídeo aqui com o smartphone na mão ou através de um computador, você tem mais riqueza do que um imperador de 200 anos atrás. Você tem mais tecnologia, você tem mais saúde, você tem acesso a uma longevidade maior, a um cuidado maior, a qualidade de vida melhor do que o imperador de 200 anos atrás. E isso faz muita diferença. Isso é ser próspero. Amém? E aqui, o que toma emprestado é servo do credor. O que toma emprestado, aqui ele está falando aqui que quando você toma emprestado, aquele que toma emprestado se torna escravo de quem empresta. Você fica preso naquela dívida, você ganha um laço ali, uma cadeia, sabe? Aquilo ali te impossibilita de poder erguer a sua cabeça, de poder, é, sabe, de poder assim, exercer a sua autoridade. Ali você se torna escravo ali, você sempre, enquanto não quitar essa dívida, você vai ter alguém te cobrando, vai ter uma sombra sobre você ali, uma prisão, uma amarra ali, mesmo atualmente é invisível. Antigamente, no período que foi escrito aqui, era literalmente. Tem famílias hoje ainda no Oriente aí que são escravas, justamente por dívidas. Eu tenho um canal que eu sigo, onde, se eu não me engano, no Paquistão, tem um grupo de missionários lá que eles compram famílias, eles vão lá, pagam a dívida e liberta aquela família que está vivendo na escravidão. É literalmente isso hoje ainda. E é lá, eles ainda vivem dessa forma aqui. Quem toma emprestado se torna escravo daquele que empresta. E é exatamente isso. Lá é literal. Para nós aqui, hoje é moral. E mesmo assim ainda é uma cadeia. Ainda é uma prisão. Quem semeia a injustiça colhe calamidade. E a vara da fúria se quebrará. E aqui é terrível, né? Quem semeia injustiça colhe calamidade. Ou seja, o que, que a pessoa plantou? O que, que você tem plantado? O que cada um de nós tem plantado? Que nós possamos ter boas sementes. E não esse tipo de semente aqui, de injustiça, de falta de temor, de falta de empatia, falta de generosidade. Que nós possamos ser o oposto disso, nós possamos ter boas sementes de amor, de cuidado, de sabedoria, em nome de Jesus. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com os pobres.
Expulse o zombador e também acabará a contenda. Cessará a discussão e a vergonha. Bem simples isso aqui, né? Parece bem simples. Infelizmente, hoje, com toda a questão social que a gente vive, não é tão simples assim, e a gente sabe disso. Mas a Bíblia deixa muito claro que nós devemos escolher muito bem quem vai andar ao nosso lado. O que ama a pureza, o que ama a pureza de coração é abençoado, pois vive com confiança. Os olhos do Senhor protegem quem vive com integridade, e os seus ouvidos estão atentos ao que ele diz. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A boca da mulher estrangeira é um poço profundo. Quem é quem o agrada? Quem é quem o agrada afunda no abismo. Vamos ler de novo aqui. Quem o agrada afunda no abismo. Ah, tá. A boca da mulher estrangeira é um poço profundo. Quem é quem o agrada afunda no abismo. A insensatez está enraizada no coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará da morte. Amém? Isso aqui é muito simples. Aqui ele está falando aqui exatamente aqui, ó, que a insensatez é enraizada no coração da criança, ou seja, todos nós, nós nascemos sem essa sabedoria, insensatos mesmo. E somos crianças. E precisamos da disciplina para que nós possamos adquirir a sabedoria. Amém? E assim, a criança, se ela não for limitada, disciplinada, ela vai ficar terrível. E todo mundo conhece, sabe que é, o quão terrível que é aquelas crianças chatas. Que ninguém quer ter por perto, porque o menino simplesmente parece que ele é o bicho pegando. Sabe? Não tem limite para nada. E é mais terrível ainda se assistir os pais que vão simplesmente deixando aquilo para lá, ignorando como se não fosse nada. E quem vai colher esse problema mais para frente é a própria criança, infelizmente. E o pai e a mãe não conseguem perceber isso. Quem leva vantagem sobre o pobre para enriquecer e o que dá ao rico acaba na miséria. Isso aqui fica muito claro, né? Incline os ouvidos e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração ao que eu ensino, pois é um agradável tesouro para você, se as guardar dentro de você, ou seja, a sabedoria. Incline os seus ouvidos às palavras dos sábios. Ou se você tiver a oportunidade de acessar a sabedoria e desprezar, sinto muito. É o que ele está deixando bem claro aqui. Aqui, pois é um agradável tesouro. Guarde a sabedoria. Toda vez que você puder ter acesso a ela, guarde como um tesouro. Aliás, num dos capítulos atrás aqui, ele diz para nós aqui que nós devemos vender tudo que nós temos para adquirir a sabedoria, dada a importância que tem. No verso 19 aqui ele diz o seguinte: eu quis torná-las conhecidas ao vosso respeito, portanto, gravei-as em você. Olha só o que Deus está dizendo para nós aqui. Tornei-te conhecido, minha filha e meu filho, o príncipe dos provérbios de sabedoria, o princípio dos provérbios de sabedoria, para que saibas dar resposta ao que te perguntar. Será que ficou claro aqui? Ficou muito claro, sabe? Tornei-te conhecido, minha filha e meu filho, o princípio dos provérbios de sabedoria. Ou seja, deixou muito claro aqui para que nós possamos guardar, para que nós tenhamos a resposta para quem perguntar. Sempre nós tenhamos boas respostas, sempre nós tenhamos sabedoria para compartilhar. Amém? Tenha sabedoria e bom senso, assim terás longos dias de vida e paz.
Amém? Que assim seja na minha vida e na sua, que nós tenhamos longos dias de vida e paz. Não roubes o pobre por causa dele, e não prendas no tribunal quando não houver causa, pois o Senhor defenderá a causa deles e despojará da vida daqueles que os despojam. Não se associem ao homem irado, nem ande com o furioso. Ou você aprenderá os seus modos e acabará se tornando igual. É o que foi dito aqui alguns capítulos atrás aqui sobre com quem nós andamos. E aqui ele está deixando muito claro aqui o motivo. O ditado que diz me diga com quem você anda e eu vou te dizer quem você é exatamente isso. Se você for em um bar e tá todo mundo bebendo, você chegar lá e beber, tá tudo normal, tá tudo certo. Se você chegar numa igreja onde não tem ninguém bebendo e você estiver bebendo, você está estranho, certo? É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, de acordo com o ambiente que nós escolhemos, a mesa que nós decidimos sentar, certas práticas do que você fizer são literalmente normais. Se você chegar numa cadeia onde está cheio de gente lá, está cheio de bandido, e você falar sobre um crime que cometeu ou que pretende cometer, para eles está tudo certo. Está tudo normal. O ambiente é aquele. Vocês entenderam agora? Então, assim, o ambiente ele vai determinar onde você, a mesa onde você está sentado, ela é determinante para o resultado. Aqui, verso 26. Não, não seja entre os que bebem demais, não seja entre os que bebem demais de vinho, nem entre os que se fartam de carne, pois o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os vestirá de trapos. Misericórdia. O homem ímpio estabelece bairro sob... O homem ímpio estabelece bairro por sua boca, mas o homem veraz dá estabilidade com seus lábios. O homem perverso vexa o seu próximo, ou seja, ele envergonha o seu próximo. Mas o homem de olhos sinceros permanece firme. Amém? Nenhuma sabedoria, nenhum entendimento, nenhuma disciplina prevalece contra o Senhor. A sabedoria humana só se sustenta sob a sabedoria de Deus. Amém? Que nós tenhamos a sabedoria de Deus sobre nós. Nenhuma sabedoria, nenhum entendimento, nenhuma disciplina prevalece contra o Senhor. O Senhor é soberano. Amém? Por isso, Provérbios, o próprio livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que nós tenhamos esse entendimento. E aqui no último verso aqui ele diz o seguinte: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória pertence ao Senhor. Ou seja, não adianta nós nos prepararmos se o Senhor não estiver na frente. Amém? Se o Senhor não é por nós, dificilmente nós teremos essa vitória. E o entendimento disso é o que vai nos trazer vida, vitória, abundância, prosperidade todos os dias, em todas as situações que nós nos colocarmos. Amém? E aqui uma última anotação aqui. O esforço faz parte, mas o resultado depende do propósito divino. Amém? Que os planos do Senhor se cumpram na minha vida, na sua, em nome de Jesus. Que os nossos planos, os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus e os planos de Deus. Em nome de Jesus. Bom, passou um pouco aqui do horário. Vamos estar orando aqui para encerrar o nosso estudo, nosso devocional. E espero aqui amanhã de novo, a partir de amanhã, a partir de hoje, né, às 7h45 da manhã. Amém? Que você possa ter um dia abençoado, um dia de paz, um dia de vitória. Em nome de Jesus, vamos orar e entregar aqui o nosso devocional. Bendito és tu, Senhor, Rei do universo, Criador dos céus e da terra e de tudo que há.
Nós te damos graças nessa manhã, Pai, porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de mais uma vez buscar a sua face. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez buscar a sabedoria que vem do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, fala com cada um de nós nesse dia. Nos direciona, nos capacita, nos dá a coragem e a ousadia, meu Deus, para cumprir os planos e sonhos que o Senhor planejou e sonhou para nós. Meu Deus, em nome de Jesus, que os nossos planos sejam os planos do Senhor, que os nossos sonhos sejam os sonhos do Senhor. Que em todo tempo nós sejamos direcionados, Pai, pela sua sabedoria e não pela nossa. Que nós tenhamos o temor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que em todo tempo a mão do Senhor esteja sobre nós, os seus anjos estejam nos guardando, nos direcionando. Em nome de Jesus, que assim seja nesse dia. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Te espero aqui amanhã, às 7h45. Fique com Deus. Um excelente dia.